Ô, solzão quente, não é, Bianquinha? Vamos lá, Joaquim, saber se ele tem gás pra testar. Pai, dinheiro. Dinheiro? Tem 2 notas. Eita, Bianca, dá certinho. Uma é minha e outra é sua. Ai, agora não diga não. Pode ser do Joaquim, viu? Mas, pai, a gente devia devolver. Não, transformar em pão. Pra comer com café mais tarde, viu? Olha esse dinheiro. Bora, vamos lá, Joaquim, passar lá. Mas você não diga nada não, viu? Eita, Joaquim, o que foi, Ô, rapaz? Joaquim, Você não viu o dinheiro que eu perdi, não, velho? Se você perdeu um dinheiro? Perdi. Mas não achei não. Você achou, Bianca? não. Joaquim, eu digo que esse dinheiro já se transformou em pão. Que conversa, Joaquim, nós não vimos não. Bora, vai caçar. Pode estar pra ali. Bora, Bianca.